Deus, igreja? Todo mundo feliz? Culto de Santa Ceia é uma bênção, né? A gente vem para se encontrar com o noivo, a gente vem para ter esse tempo maravilhoso na presença de Deus. Que lindo ver aí vocês, né, que verdadeiramente vestindo a camisa aí, né, sobre esse tempo e a palavra que Deus tem feito repousar sobre nós, que é reset. Glória a Deus. Amada igreja, dentro de tudo isso que nós temos vivido, dentro de tudo isso que Deus tem nos falado, dentro de tudo aquilo que tem sido pregado, na verdade, e dentro dessa visão que nós perseguimos agora, daquilo que o Senhor está dizendo para nós, eu quero te encorajar a tudo aquilo que você for escutar nessa noite, você ter o entendimento de que é necessário que isso sempre seja aplicado na sua vida. Nós temos o hábito de, quando escutamos uma palavra, sempre terceirizá-la. Pensar, fulano tinha que escutar isso, poxa, essa palavra era para ciclano, essa palavra era para beltrano. E quando Deus falou reset, muitos de vocês ainda não entenderam que Deus está fazendo, e o desejo dele para você que está aqui, é que o primeiro reset que aconteça seja dentro de você. Coloca a mão no teu coração. Fala, esse reset tem que acontecer primeiro em mim. Por quê? Porque se isso não acontecer dentro de você, dificilmente tudo aquilo que Deus está nos direcionando, você vai entender, ou você vai ficar debaixo daquilo que Deus está fazendo. Então, quando o Senhor falou de reset, o primeiro lugar é o teu coração. O primeiro lugar são as questões do teu coração. E qual é o segundo lugar? A sua casa. O segundo lugar que Deus quer colocar em ordem é a sua casa. E por último, Deus quer colocar em ordem o ministério. E perceba que no meio de todas essas situações que nós temos vivido, vocês colocaram o olho aonde? No ministério. Quando na verdade era individual. Por quê? Porque se dentro do meu coração, as questões estiverem bem definidas, tudo mais entra em ordem. Nunca é de fora para dentro. É sempre de dentro. Quantos estão me entendendo? Baseado nisso, eu quero te fazer uma afirmação. Você não adiciona Jesus, você constrói sobre Jesus. Ele é fundamento, ele não é complemento. Tudo que é realizado, toda obra, toda pregação, todo ministério, toda a tua vida com Deus, você não adiciona Jesus a nada. Ele não é tempero para ser adicionado. Vocês estão comigo? Jesus é fundamento. Tudo que nós começamos é em cima de Jesus. Então, o teu casamento, Jesus tem que ser o fundamento. A tua família, Jesus tem que ser o fundamento. Vocês estão me entendendo? O ministério que você exerce, Jesus tem que ser o fundamento. A tua empresa, Jesus tem que ser o fundamento. Abra comigo lá em Marcos 2:18. Se possível, jogar a versão da NVI, mas acho que já está NVI porque a Gabi abriu com ela. Marcos 2:18. Diz assim. Eu vou lendo com eles ali, porque senão vou ter que pôr o óculos. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Deixa eu te dar o pano de fundo, segura aí, que eu vou continuar. Não tira a passagem, não. Jesus está indo com os seus discípulos, e eles estão entrando na casa de Levi, está tendo uma festa lá dentro, porque Jesus gosta de festa. Quem entende isso? Fala para ele do outro lado, Jesus gosta de festa. Mas não é qualquer festa. Fala assim, é festa que tem propósito.
Então, quando a gente dá uma festa ou faz um evento na igreja, aquilo tem que ter propósito. Jesus não ia em festa por ir em festa. Não, Jesus era fanfarrão, gostava de ir em festa. Não, Jesus gosta de ir em festa que tem propósito. Então, ele vai naquela casa e ali está cheio de gente que não era bem-vinda pela igreja da época. Estava cheio ali de cobradores de impostos, estava cheio ali de pessoas de origem duvidosa, gente que talvez não se sentisse, não fosse um ambiente onde nós, a igreja, nos sentiríamos confortáveis. Mas Jesus entra nesse lugar e então os fariseus levantam essa questão. E eles começam a dizer assim, olha, por que os seus discípulos não jejuam? Porque nós jejuamos e os discípulos de João Batista também jejuavam. Mas agora eles estão seguindo você e você não jejua. E os seus discípulos não jejuam. E Jesus fala assim, quando o noivo está no meio da celebração, você não jejua. Mas dias virão em que o noivo será tirado e então jejuarão. Isso é interessante porque hoje eu fui celebrar um casamento antes de vir para o culto. E eu nunca vi um casamento onde as pessoas estivessem de jejum. Alguém já foi? Um casamento que não tem comida? Quem é que já foi num casamento que não tinha nada? Todo mundo no propósito? Não existe, porque aonde há celebração, há comida. Vocês estão comigo? Então, o que Jesus, e depois eu vou trazer um entendimento sobre isso, eu vou passar correndo agora, porque não é o enfoque da minha pregação, mas eu quero que você já vá assimilando essas informações, porque toda a questão começa com isso. E ele vai dizer para eles assim, olha, mas dias virão em que o noivo será tirado, então vocês jejuarão. Aí ele continua, vai lá no 18, se eu não me engano. Porque os discípulos de João e os fariseus jejuam, mas os teus não. Aí, próximo. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo, volta lá, calma. O remendo forçará, diga assim, forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Próximo. E ninguém põe vinho novo. Eu não quero usar a palavra vasilha, tá? Eu quero usar odre, que é a palavra correta para esse termo, tá? E ninguém põe, diga assim, odre de couro velho. Se o fizer, o vinho arrebentará o odre. Pode passar. E tanto o vinho quanto o odre se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. Até aí. Então aqui nós temos um pano de fundo. A estrutura daquele momento se levanta e questiona o que Jesus está fazendo. E Jesus na hora, lembra que Jesus explicava os mistérios do reino através de parábolas. Ele vem com essa parábola e ele fala assim, eu quero dar um pano de fundo diferente, para que você entenda o que é que eu estou fazendo. E é aqui que começa a nossa história. Amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido e amado, Deus, eu quero te dar graças, Senhor Deus, por tudo que o Senhor já realizou, operou em nosso meio. Obrigado pela tua doce presença, Espírito Santo. Tu és mais do que bem-vindo, tu és desejado. E nós queremos declarar, tens liberdade aqui. Senhor, nós nos colocamos, Pai, eu de maneira especial, totalmente disponível, totalmente sujeita. Senhor Deus, Pai, dependente da tua direção. Que os nossos corações, as nossas mentes, corpo, alma e espírito agora, Senhor, se alinhem com aquilo que vai ser ministrado. Deus, que a nossa mente, os pensamentos que tanto divagam, eu quero denunciar já, Pai. Declarar que os nossos pensamentos permaneçam cativos a Ti. Que tudo aquilo que for lançado desse altar encontre solos férteis, Deus. Pai, que em nome de Jesus,
o Senhor venha trazer entendimento, revelação, Senhor, e transformação através da Tua palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Ministra agora a Tua igreja. É assim que eu oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Jesus aqui, ele fala, né, sobre odre. O odre, ele era feito com o pelo, normalmente de um cabrito ou de um carneiro. E quase na maioria das vezes você tirava a sua cabeça, né, costurava ali as pernas. E depois, claro, né, de lavar, você acabava adicionando, colocando não apenas vinho, mas leite, azeite, eram colocados nessa estrutura. Nesse odre. Mas nas escrituras, quando nós lemos aqui, eu sei que talvez você já escutou pregações a respeito do odre velho, do odre novo, vinho velho, e você sempre pensa em você. O odre é uma pessoa. Nós somos vasos para a honra e glória de Deus. Diga aleluia. Porém, eu quero que você entenda que odre, ele é um símbolo de estrutura e metodologia. O odre significa uma estrutura e uma metodologia. Para cada mover de Deus, há um padrão e uma formação espiritual. Para contê-lo, para hospedá-lo. Toda vez que Deus se move, toda vez que Deus opera, Ele nos dá um padrão, Ele nos dá uma estrutura para que você possa contê-lo, para que você possa hospedar aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia não fala que o odre velho está rasgado. Quando diz que o odre velho não pode hospedar o vinho novo, ela não fala para nós que aquele odre rasgou, por isso ele ficou inutilizado. O odre velho, ele continua tendo serventia, mas não para o vinho novo. Vocês estão me acompanhando? Então, ele fala que ele ainda pode armazenar vinho, mas não o vinho novo. Você nem sempre joga coisas fora ou abre mão delas porque elas não funcionam mais. Nem sempre a gente se desfaz de coisas simplesmente porque elas não funcionam. Porque são totalmente substituíveis. Às vezes elas ainda funcionam. Às vezes elas ainda lideram. Mas o vinho novo no odre velho não pode durar. Não quer dizer que ele não cai, ele cai, mas ele não dura. O vinho novo no odre velho não pode durar. Cada movimento de Deus e cada dimensão da glória tem uma formação espiritual que você deve assumir. Toda novidade que vem do céu, o foco não é o vinho, o foco é o odre. E é engraçado que quando estava tendo louvor, a ministração, a gente clama sempre pelo vinho novo. Mas o que eu quero que você hoje entenda e saia daqui com sabedoria. Não adianta clamar o vinho novo se você for um odre. Eu vou falar de coisas profundas. Você está pronto para isso? Porque quando a gente fala de coisas profundas, dá sono. Quando a gente vai falar de coisas profundas, que não é para alisar a nossa alma, a mente da gente fica para cima e para baixo. Você vai ter que agora pegar a sua alma e falar, eu preciso escutar isso. Se eu faço parte do reset, se eu faço parte do que Deus está fazendo, eu venho hoje com um liberar profético, uma palavra, para que isso venha alinhar você com aquilo que Deus está fazendo. Quantos podem dizer glória a Deus? Então, toda novidade não é o foco vinho, é a preparação. Diga para quem está ao lado, preparação. Derramar o vinho novo sobre um odre velho promove uma reação que torna a condição daquele odre pior do que era antes. Vou falar de novo. Pegar o vinho novo e derramar no odre velho vai promover uma reação. Vai promover uma mistura. Dentro dele, a fermentação vai tornar
a situação daquele odre pior do que estava antes. Você lembra daquele versículo que diz assim? Que um espírito, quando encontra uma casa, ele sai, e aí ele procura mais 7, e volta, e a condição daquela pessoa fica pior do que estava. Você limpa a casa e fala, agora Deus coloca um vinho novo. Mas se você não preparou de acordo com o padrão de Deus, a situação vai ficar pior. Então, é muito perigoso pedir pelo vinho novo, se você ainda está debaixo de uma estrutura. O vinho vai vir, e você não vai ter condição de sustentar aquilo que Deus está fazendo. Vocês já estão sentando juntinho? Glória a Deus pela vida de vocês. Pararam de falar de nós para falar de vocês essa semana. Foi um alívio. A gente já era o assunto que embrulhava o peixe. Acabou, né? Depois de 3 dias, está no jornal, embrulhou o peixe. Vocês são o assunto do momento. Glória a Deus. Marina vai sair daqui hoje transtornada. A Bia falou de Marina. Isso aí. O que não me mata, me fortalece. Tá ótimo. Olha só, volta aqui comigo que o interessante não é ela não. O interessante é o que Jesus está fazendo. Olha só. Não é só o erro que destrói. Há uma dimensão da revelação da verdade que o cristão, ao receber em sua vida, pode vê-la falhar. Não é só o erro que destrói. Existem coisas que você recebe da parte de Deus, que se a formação dentro de você não estiver adequada para o que Deus está querendo fazer, você vai falhar, você vai quebrar. Gente, isso é muito sério. Porque aquele vinho novo no seu odre velho cria espaço para a sua própria destruição. O vinho novo no seu odre velho cria espaço para a sua própria destruição. Ouça, isso não é Satanás, isso não é demônio, é uma reação espiritual. É algo espiritual. É você com uma estrutura antiga, é você que perdeu a flexibilidade, é você que ficou enrijecido, endurecido pela religião. É você que fala assim, eu já conheço a palavra faz 15 anos, eu já ouvi essa pregação. Quando a gente começa a pregar, um monte de crente fala isso. Eu já ouvi sobre isso. Não tem nada novo para mim. E nós vamos falando essas coisas, e quando as coisas novas vêm, você quebra. Você vai embora. Você sai. Porque você não está entendendo o que Deus está fazendo. Algo espiritual está chegando, mas a minha estrutura não está adequada. Você lembra da glória no tabernáculo? Ela só vinha se cada peça estivesse no seu exato lugar. Não era do jeito que você queria. Para as coisas de Deus, existe o padrão de Deus, não o nosso. A religião é adicionar as coisas do homem àquilo que é de Deus. Você sabe quantos jejuns a Bíblia fala que é obrigatório fazer? Quantos? Você lê sua Bíblia, não lê? Você é um cristão de 10, 15, 20 anos, só me dê essa resposta. Quantos jejuns? 1. O Yom Kippur. O resto é voluntário. Mas o que os fariseus fizeram? Adicionaram camadas de religião em cima daquilo que era o padrão de Deus. O padrão de Deus era que para os pecados, o arrependimento do povo, fosse os dias da expiação, o Yom Kippur. Mas os outros jejuns eram voluntários, não eram ordenança. Mas a religião faz isso. Vocês estão comigo? Então, o tabernáculo, ele era um tipo de odre. O tabernáculo, ele era um tipo de odre. O que é odre? Eu já te falei, é uma estrutura, um esquema.
O tabernáculo, ele era um tipo de odre para receber o vinho, a glória de Deus. Onde cada coisa estava no seu devido lugar. A preparação, o sistema é o odre. Diga assim, a preparação, o sistema é o odre. Deus nunca vem até que as pessoas estejam preparadas pelos seus padrões. A nossa alma pode sentir muita coisa, mas aquilo que permanece precisa estar dentro daquilo que Deus deseja. Não pelos seus desejos, não pelas suas necessidades. Sempre que Deus quer trazer a sua assunção, a sua graça e todas as possibilidades contidas nele, há um requisito. Toda vez que Deus quer fazer algo, há uma condição, há um requisito, há um padrão, há uma renúncia. Você não pode colocar vinho novo num esquema do vinho velho. Você não pode colocar o vinho novo num sistema do vinho velho. Todo vinho, agora eu quero que você guarde algo. Todo vinho velho já foi um vinho novo. Todo vinho velho já foi um vinho novo. Essa palavra no grego é ascos palaios. A gente pensa que quando a gente ouve odres velhos, a gente pensa assim, ai, algo que não tem valor algum. Mas todo vinho novo já foi um vinho velho. E todo odre velho já foi um odre novo. Já foi usado. Hã? O velho já foi um vinho novo. Eu falei o contrário? Ainda bem que você está atento. Eles não. Escute o que eu vou te dizer. A lei já foi um vinho novo. Quando o Senhor deu a lei já foi um vinho novo. O tabernáculo no deserto, ele já foi um vinho novo. Então eles estavam acostumados com o vinho novo, com a glória de Deus no tabernáculo, com a glória de Deus na arca. A arca de Deus já foi um vinho novo. Agora, quando Jesus chega, e aqui eu quero conectar as duas histórias, eles começam a indagar. Jesus, se você é de Deus, você deve se encaixar nessa estrutura, nesse sistema, nesse odre que a gente tem. Então, quando eles começam a perguntar para Jesus, por que você não jejua? Os espirituais aqui somos nós. Vocês estão me entendendo? O que é que os fariseus estavam dizendo? Nós jejuamos. Sabe quem é espiritual aqui nessa festa? Nós. Mas não eram. Eles eram o sistema antigo. Eles eram o odre velho. Lembra que eu falei, o odre é um sistema. Dizendo para o novo, você não se encaixa nesse sistema. Jesus, o que você está fazendo é muito diferente. Não entra. Por isso que eu falei que o odre precisa ter a formação certa. Aqueles odres, o odre, muito usado, ele fica rígido. Você sabe por que Deus tem que nos quebrar? Porque você fica rígido. Porque você começa a bater no peito e fala, eu já sei tudo, já vivi isso. Pastor nenhum precisa falar para mim. E aí vem várias teologias, vem um monte de coisa. E o humanismo, o hedonismo começa a tomar conta. Então Jesus está lá, você quer mais vinho novo do que Jesus? Mas os odres velhos não reconheceram. O que é isso para nós, igreja? Jesus já pode estar aqui. Algo novo já pode estar acontecendo. Mas você só está olhando para o seu odre velho. Porque é diferente daquilo que a gente pensava. Você sabe uma coisa que eu parei assim de cantar e começou a me causar um pouco assim? É falar assim, faz outra vez. Jesus faz novo. Pentecostes nunca mais vai acontecer daquele jeito. O próximo avivamento é diferente. A gente pensa, vamos reunir 120 pessoas e ver o que acontece. Não, irmão. Pode ser só com um.
Quando a gente viu agora esse avivamento que teve lá nos Estados Unidos, como foi o nome da cidade? Um monte de gente começou a assistir e pensar, vamos ver o que eles estão fazendo para a gente reproduzir. Odres velhos. Sem a paciência, sem a humildade para deixar que o Senhor fale o que Ele quer de você. Para de pensar nos outros. O que Deus quer de você? O que Deus quer de você? Qual é a formação dentro de você que Ele está pedindo agora? Porque, queridos, o vinho novo pode estar caindo. Se você já tiver com a formação certa, você já está bebendo. Mas se você é um odre velho, tá não. Muita coisa tem que acontecer para um odre velho se tornar um odre novo. Então eles começam a perguntar para Jesus: se você é de Deus, você deve se encaixar nessa estrutura. E ele diz: sim, eu concordo. Que isso era um odre novo. Mas agora eu estou trazendo algo que vai exigir flexibilidade na estrutura. Que precisa ajustar o vaso e às vezes até mesmo substituí-lo completamente. Para que você possa hospedar o novo. Ele fala: não, eu entendo, é verdade. Os discípulos de João Batista, vocês jejuam, fazem tudo isso. Vocês eram um odre novo, mas agora, o que era a mensagem de João Batista? Eis que um odre novo, com vinho novo, está vindo. Metanoia. Muda a sua formação. Muda a sua estrutura. Porque se você não mudar esse vinho, você não vai receber. Você precisa nascer de novo. Quantos estão me acompanhando? Então ele diz assim: Jesus estava se dirigindo aos escribas e fariseus. Quando eles viram seus milagres e tudo que ele realizava, olharam para a sua própria estrutura e que eles não abrigavam o que ele tinha. Quando eles viram o que Jesus fazia, as coisas pelas quais ele operava, eles olharam para dentro deles mesmos e falaram: peraí, a gente não faz isso. Quando a gente se reúne aqui, ninguém é curado. Quando a gente está junto, o cego não vê, o surdo não ouve, o paralítico não anda. A estrutura dele é diferente da nossa. Houve um tempo onde João Batista era o odre novo. Aliás, a Bíblia vai dizer que nascido de mulher, não teve ninguém que fosse um odre tão novinho como João Batista. Houve um tempo em que João Batista era a maior novidade, a maior tecnologia, a maior formação disponível para o projeto de Deus. O vinho derramado sobre ele não havia sido derramado sobre homem algum. Gente, isso é muito poderoso. O vinho que Deus estava derramando em João Batista não tinha sido derramado sobre homem algum. E João era sábio. Quando Jesus veio, ele discerniu: está chegando um odre novo. Então é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu me tornei um odre velho. Eu me tornei um odre antigo. Então João parte e os seus discípulos ficam ofendidos. Por que você está saindo de cena, João? Por que você está indo embora justamente agora que você tem 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores? Justamente agora que você está brilhando, que as multidões vão atrás de você? Por que você vai embora? Por que você vai sair de cena? Foi tudo mentira. Nós construímos nossas vidas na teologia que você estava pregando no deserto. Ele disse: não, apenas chegou uma dimensão da glória. Apenas está chegando um vinho novo, para o qual a minha estrutura não comporta. João não seguiu Jesus. João não bebeu o vinho novo de Jesus. João morreu enquanto outros estavam sendo ressuscitados.
Você sabe que nós traduzimos errado, porque vai ter um versículo que João ele fica na dúvida, para você entender como a estrutura de João também não pôde acompanhar o odre novo de Jesus. Imagina a vida inteira, se anuncia que Jesus está vindo e na hora que Jesus chega, ele vai para o outro lado. Por quê? Porque João Batista estava encerrando nele o período da lei. Jesus estava inaugurando o período da graça. E a lei não anda com a graça, a não ser através da cruz. João não viu Jesus ir para a cruz. João perdeu a cabeça para que Jesus colocasse a dele no corpo. Vocês estão me entendendo? João representava todo o sistema antigo. Ele estava encerrando e dizendo assim, olha, eu sou a transição. Daqui para cá é um odre novo e um vinho muito diferente. Então João, ele está preso, ele pega os discípulos dele, ele fala assim, gente, vai até Jesus e pergunta se ele é o Cristo ou se a gente espera outro. E aí Jesus fala assim, foi isso que João pediu para perguntar? Então volta e responde para ele assim, que o reino dos céus é chegado. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Ele falou, feliz aquele, aí a maioria das Bíblias traz, que não vem em mim motivo de escândalo, mas a palavra correta é, aquele que não se ofende em mim. Um dos maiores desafios para o vinho novo se chama... nós somos tão ofendidos. A gente se ofende com qualquer coisa. E aí você fala que o seu odre está pronto para receber o vinho novo? Que o nosso odre, a nossa estrutura está pronta para receber o vinho novo? Gente, o evangelho vai te ofender o tempo todo. Ele vai dizer assim, bateu na direita, da esquerda. Pediu para você andar 1 milha? Anda 2. Te pediu a capa? Dá a túnica. Você quer ser maior? Seja menor. Jesus nos ofende o tempo todo, só não percebe quem não quer, ou porque é muito ofendido. Jesus vira para uma mulher e fala assim, você quer ser curada? E às vezes tem gente que não é curada porque não suporta a ofensa. Jesus fala assim, olha, eu não vim pregar para você. Eu não vou dar aquilo que é dos filhos para um cachorro. E, irmão, eu nunca chamei ninguém de cachorro num culto. E por muito menos, o povo vai embora. Porque nada ofende mais do que a verdade. Agora eu imagino se eu falasse assim, olha, desculpa, eu não vou dar o meu tempo para um cachorro. Ou, você quer ser curado? Vem aqui, deixa eu dar uma cuspidinha aqui no chão. E depois você vai andar com lodo aí, você atravessa a cidade, depois você lava. Imagina você vir aqui, o pastor dá uma cuspida, passa na terrinha, faz uma coisa assim, e fala assim, agora vai daqui até a vila. Chegando lá, você se lava lá na fonte, que você vai enxergar. O profeta no Antigo Testamento vira para Naamã. Você quer ser curado? Se lava nesse rio nojentinho. Ele fala, mas não tem rios lindos lá onde eu moro? Preciso vir me lavar aqui, Naamã? Quando você suporta ofensa, você começa a caminhar numa verdade libertadora de Jesus, de poder viver o evangelho, sendo o que ama mais. Mas quando você não suporta, aquela porta sempre é uma saída. Quantos estão me entendendo ainda? Quem está sendo abençoado? João morreu na dor, morreu na ofensa, duvidando da messianidade de Cristo, sondando se ele era ou se ele esperava outro. E foi João que ordenou Jesus ao ministério. Ele se ofendeu no último momento. Será que ele era realmente? Porque a minha estrutura não está entendendo o novo que está acontecendo. Todas as vezes que se opuseram a Jesus, não estavam lutando contra os seus feitos e milagres, estavam lutando contra o odre, a estrutura. Todas as vezes que as pessoas combatiam o que Jesus fazia, o problema não era o milagre, o problema era o odre que ele era. A estrutura que ele era muito diferente.
Então os outros olhavam e falavam assim, mas a gente faz esse esquema, o culto é assim, abre com uma música, abre com um salmo, faz não sei o quê, bibibi, bibibi, bibibi. É assim que funciona. Como assim Jesus tem algo diferente? Quer ver outra? Já havia um padrão para o adultério. Já havia uma estrutura para o adultério. Qual era? Foi pego no adultério, você leva, apresenta até o rabi, até o mestre, e é apedrejado. Aliás, na verdade, não precisava nem apresentar, né? Você foi pego no adultério, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejado, e o homem também. A história é curiosa porque o homem ninguém levou. Já havia uma estrutura. Quando a adúltera foi levada a ele, uma outra estrutura foi apresentada. Mulher, onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais. Você que não tem pecado, atira a primeira pedra. Vocês estão entendendo? Havia um odre, havia uma maneira de fazer as coisas. Jesus está trazendo outro, falando, olha, não é mais desse jeito, é assim. Não se pode colocar um esquema de vinho novo, uma nova revelação, um novo nível de glória, numa estrutura sem condição para recebê-lo. Não tem como colocar numa estrutura que está sem condição de recebê-lo. A questão é sacrifício e flexibilidade, permitir o que for necessário. E isso não é fácil, é por isso que estamos aqui essa noite. Permitir que você tenha essa flexibilidade, que você consiga expandir, ser esticado, essa resiliência, não é fácil. Se fosse fácil, muito de nós carregaríamos um nível de glória muito maior. Se fosse algo simples, se fosse só uma questão da gente acreditar que é um odre novo, a gente viveria níveis inimagináveis da glória de Deus. A parte mais difícil do vinho novo não é fazê-lo descer, não é ser derramado, mas é o nível de estiramento que a gente suporta. A parte mais difícil não é Deus derramar o vinho novo. A parte mais difícil é a nossa estrutura suportar esse estiramento. Suportar o Senhor pegar a tua estrutura e mexer. O Senhor te sacudir, o Senhor te peneirar. O Senhor abalar o que é abalável. Para que o que é inabalável permaneça. O quanto suportamos o estiramento em nós para se tornar um novo odre, para liberar o reset de espaço para receber uma glória maior. Percebe como Deus está construindo conosco? Por que Ele falou para nós reset? Numa estrutura antiga, o vinho novo não pode descer. Mas você precisa olhar para você e ver como está a sua estrutura interna. Como estão as questões dentro do teu coração. Porque a gente fala assim, Senhor, eu quero vinho novo, desce, vem, deixa queimar. Mas na verdade, dentro do meu coração, a estrutura ainda é a antiga. Eu quero justiça, olho por olho, dente por dente. Eu não vou perdoar. Eu não quero viver aquilo que a palavra diz. Eu não vou andar em santidade. Vocês estão me entendendo? A razão pela qual os avivamentos não duram é porque colocamos o foco no vinho. Então a gente fica o tempo todo gritando, avivamento, avivamento, avivamento. E aí sabe o que acontece? O vinho vem, fica 2, 3 semanas e sobe. Porque a estrutura não pode abrigar, não pode hospedar aquilo por mais tempo. A gente quer receber o novo de Deus numa estrutura antiga. A Bíblia não diz que o odre velho não possa receber vinho novo. O que o odre velho não consegue é sustentá-lo. Porque quando o vinho vem, um odre velho pode receber vinho novo, mas não sustenta. E Deus não quer mais que você fique de
moverzinho de moverzinho. Vocês estão comigo? É mover no domingo, glória de Deus, mas na segunda a tua vida é miserável. Você está xingando todo mundo, você está brigando na tua casa, você está ofendido com Deus e a igreja e o marido, os filhos. Deus não quer isso. Deus quer que a nossa estrutura seja tão transformada para que o vinho venha e fique e produza. Porque quando o vinho descer, ele vai ser amadurecido dentro de você, até se tornar o vinho que você pode. Mas esse processo precisa quebrar você por dentro. Quando Deus me falou de reset, não foi uma palavra que surgiu. Ele me pediu para me separar. A minha fome, eu tive até uma conversa, estava preto, num luau do Flame. Eu falei para ele assim, Pedro, preto, Deus tem me pedido para mim me separar, para mim sair. Porque eu falei assim, eu estou cansada de fazer as coisas no automático. Eu sei que tem mais de Deus. Eu falei, eu sei cantar, eu sei pregar, mas eu não quero fazer nada sem a presença dEle. Muita gente não entendeu, muita gente julgou. Eu fiquei doente por conta disso, porque Deus te quebrar não é fácil. Deus quebrar o odre velho não é fácil. Mas importa você estar tranquilo de estar no centro da vontade de Deus. Então, quando Ele me falou reset, o primeiro lugar que Ele quebrou foi o meu. E eu vejo que a gente tem pregado isso e muita gente ainda não entendeu. Muita gente ainda não parou e olhou para a própria casa, olhou para o próprio templo, para o próprio odre e falou, eu ainda saio falando mal, eu ainda faço isso, eu ainda minto, eu ainda roubo, eu ainda engano, eu ainda... Preciso mudar. Eu preciso mudar, porque o vinho está aqui. Eu sei que a gente tem falado do vinho novo e no espiritual que Deus me mostra é que o vinho está aqui, mas tem uma tampa. A nossa formação hoje não tem condição de hospedar o vinho. E essa é a misericórdia de Deus, porque se cair, vai nos destruir. Você já viu gente que parece cheia do Espírito Santo, sobe que nem foguete, né? Daqui a pouco, está lá perguntando, que não sei se é isso que eu quero. Ó vida, ó céus. Nossa, hoje estava tudo assim, eu dou minha vida para Jesus, daqui a pouco. Vocês estão comigo? O vinho sobe, né? E depois cai vertiginosamente. O que o odre velho não consegue é sustentar o vinho. O novo vinho é produzido quando uma estrutura capaz de recebê-lo é preparada. A razão pela qual muitos impuseram as mãos sobre você e não há reflexo dessa impartição na sua vida é que a sua estrutura, o seu odre, repulsa o que é liberado. Guarda isso. Quanta gente aqui já recebeu uma impartição de Deus, cai para trás, você acha que porque você caiu, você levanta com o vinho novo dentro de você. E aquilo se perde. Por quê? Não foi o poder de Deus? Foi. Mas a sua estrutura repulsou. Sabe palavras proféticas que você já ouviu e que você não vê ela funcionando? A palavra profética era de Deus, mas a sua estrutura, o odre velho, repulsou. Repulsou. Elias tinha uma escola de profetas. E estar na escola não era requisito suficiente para abrigar o vinho. Elias era um homem bravo, firme e exigente. Houve um tempo onde Elias era o odre novo. Você vai olhar para a Bíblia e você vai ver que Elias era o odre novo. E o único esquema, estrutura, ficava procurando um substituto por toda parte. Ele andava e falava assim, eu preciso encontrar um substituto, eu preciso encontrar uma formação parecida com a minha. Ele andava, Elias procurando, e ele tinha uma escola de profetas e ninguém ali tinha a estrutura necessária para receber o vinho. Mas havia um homem que continuou se alongando. Havia um homem que continuou permitindo Deus quebrá-lo. Havia um homem que continuou permitindo que Deus o esticasse. Ele foi além do Gilgal.
Elias observava e intencionalmente frustrava ele. Faz parte da sua formação ter líderes que te frustram. Intencionalmente Elias frustrava Eliseu. Eliseu falava, não, você não vai comigo até aqui. Ele falava, não me deixa para trás, me leva com você. Não, você não vai fazer isso. Ele queria ir, Elias falava, você não está preparado para isso. Ficava frustrando Eliseu, mas cada frustração, ele não ia embora. Cada frustração, ele não fazia a célula dos indignados. Cada frustração, ele deixava ele ser expandido. E então Elias olhava e falava, opa, esse odre tem condição de algo a mais. Esse odre está se preparando para algo novo. Esse odre está criando a formação, a constituição necessária para quando o vinho descer. Para quando o vinho descer. Eles cruzaram, Eliseu não se ofendia. Olhe tudo que estava preparando para aquele manto. Ele era desapontado, frustrado, mas não se ofendia. Então eles cruzam o Jordão. Elias olha para ele e ele fala, eu reconheço que você realmente está com fome e sede por mais. Olha, eu reconheço que você realmente tem andado em aliança. Eu reconheço que você realmente, porque a transferência ocorre através de aliança. Se você não tem aliança, você não recebe nada. Então, ele vira e fala assim, eu percebo que você está formando a estrutura, se parece com a minha, há alinhamento na paternidade, eu vejo isso. Aí ele olha para Eliseu e fala, o que você quer? Senhor, com todo o respeito, eu vi onde você parou, mas eu tenho condição de ir 2 vezes mais. Essa tem sido a minha oração. Senhor, eu respeito tudo que Deus fez na tua vida, mas eu tenho condição de ir 2 vezes mais longe. Eu tenho condição de receber algo 2 vezes maior. Estou me preparando, eu estou deixando que a minha formação abrigue algo muito maior do que há na sua vida. Eu honro a Deus pela sua vida, eu glorifico a Deus pela sua vida, mas eu estou me preparando para algo maior. Você não pode suportar 2 vezes mais. Elias fala para ele, será que você consegue suportar 2 vezes mais? Será que você tem condição de suportar? Então, Elias diz para ele, Eliseu, então tem mais um teste. Vamos ver se realmente você suportou o processo do odre para abrigar esse vinho novo, 2 vezes mais. O teste da visão. Porque um odre que se preparou para Deus tem a sua visão transformada. Ele fala, olha, se você conseguir me ver na hora que Deus me tomar, então você está pronto. Diga assim, existe o teste da visão. Não só o teste da resistência, não só o teste dos desafios, das frustrações. Se é verdade que você esticou além, algo aconteceu com os seus olhos. Achei interessante, né? Porque esqueceram óculos, né? No começo do culto. E aí a Bia falou, né? A Bia estava ousada hoje, né? Ela disse assim, Deus vai abrir os seus olhos, que abra. Porque quando você estica o seu odre, quando o seu odre tem a formação, o esquema necessário para o vinho novo, algo acontece com os teus olhos. Qualquer um que se permita ser esticado por uma porção dobrada, recebe uma nova visão. Se você ainda estiver cego para o que Deus está fazendo, então você não tem condição. Ele olhou e de repente gritou, meu pai, porque ele tinha aliança e ele tinha paternidade. Cavaleiros de Israel,
cavalos, né, de carros de guerra e cavaleiros de Israel. E no versículo 15 de 2 Reis 2, vai dizer que o espírito profético de Elias repousou sobre Eliseu. Então aquele odre recebeu o vinho novo. O espírito de Elias pôde habitar em Eliseu. Quantas igrejas experimentam moveres maravilhosos da parte de Deus por um tempo, e depois os moveres se vão. Sabe por quê? Você recebe a profecia, mas como te faltou às vezes a visão, ela sobe como subiu Elias. E então, aquele vinho não desce. Vocês estão entendendo? Se a tua estrutura não pode receber aquilo, como Elias, vai subir. Vai voltar para Deus. E você não recebe. Salmo 132, versículos 5 a 8. Coloca aí para mim, por favor. Vocês estão colando chiclete embaixo da cadeira. Salmo 132, do 5 a 8. Enquanto não encontrá-lo lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó, soubemos que a arca estava em Efratá, mas nós a encontramos nos campos de Jaar. Vamos para a habitação do Senhor, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso. A presença de Deus está sempre procurando um lugar de descanso. Um odre no qual ele pode repousar. A presença de Deus está sempre buscando. Sendo assim, você pode estar na igreja há 20 anos e alguém que chegou há um mês, mas que se permite ser quebrado, esticado, moído, receber vinho e você não. Você fala, mas como assim? Como que o Joãozinho que se batizou ontem, o Enzo que se batizou ontem, como assim a Gabi está recebendo vinho novo e eu não? Talvez ela tenha se feito muito mais dependente, né, Renan? Para ser amassado, para ser moído, para poder abrigar a presença de Deus. Pergunte para mim, qual o segredo? Não, pergunta com vontade. Reset. Qual o segredo? Reset. Algo deve acontecer dentro de você. Você precisa liberar espaço. Você precisa liberar e se deixar esticar. Deixa eu te dar uma frase. Se você não suportar a destruição, você não viverá a redefinição. Toda vez que Deus vai redefinir algo, Ele antes precisa destruir. Alguns têm usado o termo reforma. Então vamos pensar numa reforma. É um termo lúdico. Você reforma um lugar, não é porque você quer sair da casa. Você reforma aquele lugar porque agora ele se tornou ultrapassado, obsoleto. De repente, você quer pôr um móvel e não cabe mais, está pequeno. A estrutura não está comportando mais. Vocês estão me acompanhando? Como você faz a reforma? Primeiro você quebra tudo. Vocês estão comigo? Cadê o povo da reforma? Quando você vai fazer reforma, irmão, você quebra tudo. O que tem numa reforma? É confortável? É ruim? É ruim. É difícil? É difícil. Tudo vem abaixo? Vem abaixo. Tem uma quebradeira, tem uma situação que você não entende, tem gasto envolvido. Reset. Para que nós pudéssemos abrigar o vinho novo, Deus teve que quebrar tudo aqui dentro. Algo deve acontecer dentro. Dentro. A reforma foi do lado de fora? Não, a reforma foi do lado? A reforma que Deus quer começar fazendo é do teu lado de dentro. Irmão, se Deus te plantou nesse lugar, você precisa resetar. Tem gente que pensa assim, não preciso, sou eu e Deus. Cara, você está fora, é um odre velho. É uma estrutura nova. Hoje é uma
noite de aliança. Primeiro faz seu reset, renova a tua aliança com Deus. Pai, eu me perdi, sabe o quê? Nas coisas humanas. Eu tirei os olhos do Senhor, mas depois renova as tuas alianças com quem você tem que ter aliança. Agora olha só. Vou encerrar. E continuo depois. Muita coisa. Mas eu não vim com pressa. Eu já vim sabendo que eu não ia conseguir. Porque você precisa entender. É muita coisa. Então não adianta a gente passar correndo. Quando o vinho novo vem, ele promove gás, ele promove pressão. Uma força que é exercida sobre algo, né? Pressão é uma grandeza. É uma força exercida sobre uma superfície. Quanta pressão você aguenta? Pergunta para quem está do teu lado. Quanta pressão você aguenta? Pergunta para o outro. Quanta pressão você aguenta? Antes de acessar o novo, o Senhor precisa nos trazer de novo a essência. Bia estava bem arretada hoje, né? Que ela falou isso também. Antes de acessar o novo, o Senhor precisava nos resetar. Ele precisava nos resetar. Para que haja espaço suficiente para que a gente remova o que era velho, para que Ele pudesse colocar o novo. Toda reforma ocorre porque algo está quebrado, rasgado e pequeno. Mas para que isso aconteça, a destruição tem que vir. Para liberar espaço. Toda reforma traz perturbação, faz barulho, quebra-quebra, sujeira, desconforto, exposição, traz gastos. Toda vez que Deus perturba a sua vida, sem exceção, Ele quer destacar algo espiritual sobre o físico. Toda vez que Deus perturba a sua vida, Ele quer te chamar a atenção para algo espiritual sobre o físico. Reforma levanta a sujeira, faz bagunça, é um quebra-quebra. Gente, faz uma analogia rápida. Não é parecido? Fica aquela poeira, né? A gente não consegue ver direito, não consegue entender direito, mas aí assenta e você fala, opa, agora eu vou fazer da maneira que eu quero. Porque não é da maneira que a gente quer, é da maneira que Deus quer. Amém? Nós vamos conversar muitas vezes sobre o vinho novo e sobre o odre. E o clamor de cada coração tem que ser, Senhor, quebra o que precisa quebrar. Muda a estrutura interna que precisa mudar. Estira o que precisa estirar, para que eu possa suportar o vinho novo. Para que eu possa abrigar o vinho novo. Funcionou por 10 anos, funcionou por 15 anos, você tem de convertido, funcionou 30 anos, mas não funciona mais. Todo mundo, depois de um tempo, a gente senta com essa arrogância diante de Deus. Eu já ouvi isso. Eu já escutei tanta coisa. Ah, eu já sei tudo. Ah, já conheço. A pessoa mal começa a pregar, você já termina. Fala, é isso, é aquilo. E aí a gente vai perdendo o ponto. Vai perdendo o ponto. E o nosso coração vai ficando endurecido. A grande diferença do odre velho para o odre novo é que ele não é mais flexível. Quão flexível você é ainda? Quão ensinável você é ainda? Quanto que você ainda se dobra? O quanto você está tão firme em você? Na tua justiça própria, no teu orgulho, na tua ofensa? Amém? Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos. Esse louvor que eu pedi para os levitas ministrarem, ele não é novo, mas ele é tão propício, porque ele fala, né, talvez eu ainda seja um odre velho.
Você sabe que as ofensas, a ingratidão, ela vai formando um pó, uma poeira no nosso coração. Você lembra que Jesus fala, se as pessoas ali não te tratarem como você merece, quando você estiver saindo, ó, você bate o pé, sacode a poeira, mas quando a gente segura a ofensa, aquela poeira começa a cobrir. Esse louvor fala, talvez a poeira tenha me coberto, me impedindo de ver o teu olhar, porque quando isso começa a acontecer dentro de nós, a gente não vê mais os olhos de Jesus, a gente só olha as circunstâncias, a gente só olha a estrutura. O que mantém o odre flexível é você manter os teus olhos em Jesus. O que mantém o odre flexível é você conseguir se manter ensinável. O que mantém o odre flexível, nós vamos conversar sobre isso, as características. Porque sabe, quando a gente escuta isso, a gente pensa assim, mas há esperança para o odre velho? Há, mas não é fácil. Mas você só pode entender que essa é a grande misericórdia e o amor de Deus. Se Ele está nos chamando para resetar, para suportar esse processo, é porque Ele não quer dispersar nenhum odre. Mas é uma decisão sua. Se você vai se segurar na sua tradição, se você vai segurar no esquema que você viveu, ou se você vai se abrir para o que Deus está fazendo. Se você vai deixar Deus vir com vinho novo. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Nós oramos, reconhecendo, Deus, a Tua bondade, o Teu amor, o Teu cuidado. Mas, Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Jesus, nos perdoe, Pai, por todas as vezes que não permitimos que o Senhor mudasse a nossa formação, que não permitimos que o Senhor mudasse, Senhor Deus Pai, a nossa estrutura. Pai, que nos comportamos como odres velhos buscando vinho novo. Pai, nós te damos total liberdade para nos resetar. Total liberdade, Deus Pai, para derrubar ainda o que precisa. Para quebrar ainda o que precisa. Senhor Deus Pai, para remover ainda o que precisa, Senhor. Espírito Santo, nós estamos declarando remova. Remova. Espírito Santo, quebre. Espírito Santo, derrube. Senhor Deus Pai, a vaidade, o orgulho, a soberba. Derrube a nossa justiça própria, as ofensas, os muros de ofensas no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos. Mais do que desejamos o vinho, nós queremos o processo do odre. Nós não queremos ser um lugar de visitação, nós queremos ser um lugar de habitação. O odre velho é visitado, o odre novo é habitado. Meu querido, minha amada, isso é uma decisão muito pessoal sua. Eu tenho ido diante de Deus e dito: eu sou um odre velho. Eu sou um odre velho. Mas eu não quero ficar com vinho velho. Por favor, Senhor, me destrói e faz o odre novo em mim. Essa é a minha oração.